Muito bem. Agora a tradição do Êxodo. O segundo tema, ou tradição, que encontramos muito presente nesse segundo bloco do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao 55, é a tradição do Êxodo. E o Êxodo, tradicionalmente, é um tema que atravessa toda a Escritura, desde o início até o final do Antigo Testamento. O Êxodo significou para o povo de Israel a sua criação como povo de Deus. O Êxodo foi justamente o momento em que Deus criou o povo, libertando-o do Egito. Então podemos dizer que Deus formou Israel quando tirou os hebreus do Egito. A tradição do Êxodo aparece no livro do profeta Isaías, nesse segundo bloco, de uma forma surpreendente, de uma forma que nós não esperaríamos. Ele aparece como um novo Êxodo, e é por isso que nos surpreendemos ao ler o capítulo 40, no início, no verso 3. Acompanhe aí na sua Bíblia. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho do Senhor, no ermo façam uma entrada reta para o nosso Deus. Isaías 40, verso 3. Logo de cara a gente percebe o tom de saída, isto é, de peregrinação nesse texto. Obviamente que essa voz do que clama no deserto vai ser lida em relação a João Batista no Novo Testamento. Mas aqui, concretamente, a gente tem a saída dos exilados da Babilônia de volta para a sua terra. Isso vai se dar exatamente em 539 a.C., quando o povo de Israel receberá com alegria os decretos de Ciro, que é mencionado literalmente nesses capítulos como o Redentor, como alguém que está nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. É isso que se lê em Isaías 44, 28. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Veja também o capítulo 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Messias, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Isaías 45, 1. E ainda Isaías 45, 13. Veja aí. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45, 13. Pois bem, com o decreto de Ciro em 539, este povo que está articulando esses textos retornou gradativamente à sua nação. Entre eles estão Zorobabel, depois Neemias e o próprio Esdras. Levas de exilados voltaram para a terra prometida, para a sua terra natal. Pois bem, nestes capítulos de Isaías se fala tanto desse êxodo que essa parte do livro ficou conhecida como Isaías, o profeta do novo êxodo. E por que novo êxodo, pastor? Porque os textos trabalham a tradição do êxodo, mas as relê para dentro de um novo contexto, que é o retorno dos exilados. Assim, o capítulo 43 vai dizer: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías 43, 18 a 21. No final desse tópico eu vou apresentar um sermão nesse texto. Agora é importante observar que a linguagem e o propósito da libertação é o mesmo que aparece no livro do Êxodo. Se você fizer uma comparação mais detalhada, você vai descobrir
outros elementos importantes de contato entre Isaías 40 e 55 e as narrativas do Êxodo. E então, se alguém pedisse para você esquecer todas as bênçãos que você já recebeu, toda a história que passaram para você na tradição cristã, na tradição bíblica, o que você faria? A pessoa diz assim para você: olha, Deus manda dizer que você deve esquecer todas essas coisas, não lembrar mais das coisas passadas. Como você encararia essa situação? E é exatamente isso que Deus diz ao seu povo que ainda está no exílio. Esqueçam o êxodo. Aquela foi a experiência de seus pais. E por que Deus diz isso? Porque Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer com que seu povo saia da Babilônia e volte para Jerusalém em um novo e renovado êxodo. Isto é uma coisa extraordinária. Veja, por exemplo, o Salmo 126. Ele fala de diversos desterros e de diversos repatriamentos, ou seja, de diversas voltas de cativos. Quando o Salmo 126:1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esta expressão, restaurar a sorte, é trazer os cativos do cativeiro de volta para o lugar de onde eles foram expatriados ou expulsos. Assim o povo experimenta o êxodo novamente. Na verdade, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, meu povo, vocês não devem ficar vivendo da fé dos seus antepassados, não devem ficar vivendo das coisas antigas, não devem ficar se baseando naquilo que os pais de vocês viveram. Vocês devem ter uma experiência pessoal e própria de libertação, uma experiência de um novo êxodo, de uma nova experiência de retorno. Pois bem, você pode descobrir outros versos que falam do retorno como promessas de que eles vão voltar para ajudar a sua terra. Dê uma boa lida em Isaías 40, 55 sobre o enfoque do êxodo e você vai ficar bem surpreso com a presença massiva desse tema nesses capítulos de Isaías. E novamente, o Isaías não se cansa de dizer que quem vai fazer isso é o Santo de Israel. Nos capítulos 40 ao 66, essa expressão aparece por 13 vezes, como eu já mostrei. O Senhor de Israel perdoou seu povo e o mandou de volta para a sua terra. Agora esse povo redimido tem a possibilidade de retornar com o decreto de Ciro. O povo vai restabelecer com Zorobabel e com os outros que voltaram os muros e a cidade de Jerusalém e também o templo novamente. Portanto, entre os temas que fazem parte do repertório de Isaías 40, 55, as tradições do Êxodo e da criação são bem importantes e receberam um tratamento aqui.